Eu nasci em família católica, estudei em colégio de freiras e nós íamos na minha infância e pré-adolescência também na igreja esporadicamente, mas havia esse conflito também de crenças, né? E eu passei a ter mais entendimento recentemente também, porque na minha cabeça o que eu ouvia era que Deus é amor, Deus, ele basta você ter boas atitudes, boas ações, querer o bem. A minha família sempre me deu bons exemplos com relação a como tratar o próximo, como tratar com respeito, a ser solidário. A gente tem uma ONG também há 30 e poucos anos. Então, eu já tinha esse conceito do que é ser bom ao próximo, mas eu não sabia como agradar mais a Deus. E eu passei a ter esse entendimento quando eu passei a querer estudar a Bíblia. Por isso que eu incentivo tantas pessoas hoje. Eu falo, gente, eu também tinha boas intenções, eu também sempre tinha boas ações, sempre quis o bem do próximo, mas eu não me preocupava tanto com o que a mais eu poderia aprender, e é infinito, né? Esse percorrer, né, pela busca da sabedoria é tão enriquecedor. Eu falo que as pessoas falam, é fácil você falar, você que tem tudo, você que teve fama, você que tem, né, não passa fome, não passa necessidade. Eu acho que é muito mais difícil pessoas que estão numa condição boa reverenciar a Deus, dar o devido crédito, né, ao Filho que morreu na cruz por nós, do que alguém que passa necessidade, né? E as pessoas confundem isso, né? Com certeza. E aliás, Karina, até você falou aí, conhecer mais desse Deus. Eu queria colocar 2 pontos em relação ao seu comentário, concordando com ele. O primeiro, se você me der a liberdade de usar você mesmo como exemplo, você tem o Henrique, que é o seu filho, né? Henrico. Você falou dele ali com carinho, eu acordei o Henrico e tudo mais. O seu olho brilhou quando você falou do Henrico. Então eu vejo que tem uma relação de amor entre vocês dois. Permita-me usar essa relação para ilustrar a nossa relação com Deus. Agora imagina você como mãe do Henrico, não sabendo, você fala o tempo todo em casa, supondo, você não ouve o Henrico, não sabe do que ele gosta, não sabe o que ele gosta de comer, não sabe o que ele gosta de vestir. Você, na verdade, não tem uma relação. Por mais que você fale, não, eu conheço o Henrico. Mas se ele não fala nada, imagina que ele entra em casa, só você fala. Imagina que você não saiba o gosto dele, o que ele gosta de comer, não sabe nada a respeito dele. É uma relação desequilibrada. Da mesma forma, Deus. Se eu tenho uma relação com Deus, mas eu não escuto o que Deus gosta, o que Deus quer, o que Deus deseja, seria como no exemplo que eu dei aqui, seria uma relação descompensada. Agora, como é que você sabe os desejos do Henrico? Ouvindo-o, conversando com ele, deixando que ele também se pronuncie. É a mesma coisa com Deus. Imagine se já tivesse, para adiantar, um manual de instruções do Henrico, que é a Bíblia. Exatamente, gente, Deus deu isso aqui. Então o Espírito fala, quando eu estou orando, eu estou falando com Deus. Comparando ao Henrico, né? Sim. Mas quando eu estou lendo a Bíblia, é ele que está falando comigo na voz do Espírito. E o segundo ponto que eu queria colocar, que eu achei muito bacana, você falar assim, olha, muita gente pensa, eu sou bom e tudo mais. Certa vez, Jesus estava com os discípulos em Cesareia de Filipe. E ali era um lugar muito pagão. Eu até te falei, de um dia você ir a Israel, você vai conhecer esse lugar aqui. E esse lugar tinha muitos ídolos, muita coisa contrária à vontade de Deus. E Jesus levou os discípulos justamente para esse lugar, completamente bagunçado espiritualmente, cheio de pessoas boazinhas. Não estou falando que todos os pagãos são ruins. Eles estavam indo ali até para poder agradar de alguma maneira a divindade. Sim. Aí Jesus, naquele lugar mais incomum, mais impensado, chama os apóstolos e fala assim, que dizem os povos que eu sou? Aí eles devem ter perguntado, por que o senhor trouxe a gente aqui para perguntar isso? Por que não perguntou lá no Mar da Galileia, que era um lugar mais tranquilo? Sim. É como se eu tirasse agora todas as pessoas de uma igreja e levasse para Cracolândia e perguntasse assim, pois é, o que vocês acham do evangelho aqui? Poxa, não podia perguntar lá? Aí eles começaram a responder, bom, uns falam que o senhor é João Batista, outros falam que é Jeremias, outros falam que é um profeta ressuscitado. Interessante. E vocês? Quem dizem que eu sou? Quando Jesus perguntou isso, em primeiro lugar, perceba que ninguém estava falando coisa ruim de Jesus. Eles não responderam assim, uns dizem que o senhor é um canalha, que é um farsante, que é um demônio. Disseram coisas bonitas a respeito de Jesus, mas não eram a verdade a respeito dele. Então não adianta dizer coisas bonitinhas a respeito do céu. Deus é amor, tá? Mas que mais?